Bem-vindo a mais uma edição do Jornal da TV10, uma realização do Goiás 24 Horas em parceria com a Sete Produtora. Veja a pauta do programa de hoje. Greve dos caminhoneiros. Paralisação está marcada para a partir de 1º de novembro. População apreensiva e com medo de desabastecimento. Os caminhoneiros estão ameaçando uma nova paralisação a partir do dia 1º de novembro. Insatisfeita com o preço do diesel, a categoria tem uma lista de reivindicações para o governo. Que o preço que está o combustível subindo todo dia, as mercadorias, comida, isso aí tá um absurdo. Eles roubam no governo e quem tem que pagar é o povo. Se for parar para melhorar, então tem que parar. Agora se for para ficar fazendo aquele chove e não molha, para meia hora e começa tudo de volta, daí não dá em nada. Se tem que parar tudo de uma vez e ver se melhora as coisas, senão então nós estamos mortos. Está sendo difícil trabalhar dessa forma. Então o governo não vê uma maneira correta, né, de equilibrar os preços e prejudica praticamente a gente, né? Então nossa paralisação tem que ser por nós, não por governo nenhum. O que a gente pode estar fazendo? A gente não tem força. A gente não pode fazer nada para baixar o preço. Quem manda são o governo, né? E eles não abaixam para a gente. A única opção para a gente é essa. Se o imposto que o presidente tanto fala, que eles cobram, que não depende só dele, se eles tirassem o imposto, ficava melhor. Mas não adianta fazer greve e nós sair na estrada. Tinha que parar todo mundo. O que eu acho é o seguinte, o terceiro do preço que está o diesel não tem condição de trabalhar. A empresa grande ainda consegue rodar, já tem um fluxo maior de caminhão, ainda consegue fazer um giro, mas o terceiro ele pode parar porque não tem condição. Do jeito que está o diesel não tem condição. E para debater sobre a possível paralisação dos caminhoneiros, recebemos Grace Guerra, economista, e André Rocha, vice-presidente da FIEG. A opinião é do jornalista Marcelo Heleno. Tudo bem, Marcelo Heleno? Tudo bem, Dani? Prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem, André? Tudo bem, Grace? Tudo bom, Marcelo? Bom debate a todos. Grace, se acontecer a paralisação, quais serão as consequências? Caso ocorra realmente essa paralisação na segunda-feira, dia 1º, ela vem em um momento muito ruim para a economia. Ela vem em um cenário onde nós temos elevação de preço, elevação de inflação, dólar nas alturas e elevação da taxa Selic. Então ela vem numa péssima hora para a economia. Ela vem agravar esse quadro. E aliada a esse quadro, nós ainda temos uma crise de confiança. Nós temos aqui um risco fiscal muito grande que está incidindo no país, que é devido, né, à tentativa do governo em romper o teto dos gastos públicos para que se viabilize o Auxílio Brasil. A tentativa de rompimento dos gastos públicos, ela vem gerando uma insegurança nos investidores nacionais e principalmente nos investidores internacionais. E essa insegurança, ela está acarretando a queda, a desvalorização do real, a elevação do dólar, a elevação da inflação, e uma vez elevada a inflação, ela provoca uma elevação da taxa Selic, porque o Banco Central é obrigado a elevar a taxa Selic para poder conter a alta dos preços, que foi o que aconteceu aí anteontem, né? Na última reunião do Copom aí, onde a autoridade monetária elevou a taxa Selic em 1,5%, colocando a mesma a um patamar de 7,75%. Dá para projetar qual que seria o prejuízo com esse desabastecimento, qual que é o reflexo disso antes de começar uma possível paralisação ou não? Nossa, o prejuízo é imenso. Basta a gente olhar quando aconteceu a paralisação dos caminhoneiros em 2018, que foi mais ou menos por volta de 10 dias, né? Nós tivemos ali um desabastecimento, uma consequente elevação dos preços. Então, o prejuízo é imenso. O prejuízo é imenso para a indústria, para o supermercado, para o posto de combustível, para a população. E o prejuízo maior, eu diria, para o país também, que já vem nessa situação econômica difícil. E fora a imagem negativa gerada frente aos mercados globais. E
perda também na Bolsa de Valores, porque a Bolsa cai abruptamente. André, e você que atua bem no mercado exatamente dos combustíveis, qual a expectativa que vocês estão vivendo com essa possível paralisação? Como é que tá esse zumbi desse barulho? Marcelo, nós estamos monitorando a situação, observando, né, com a inteligência, não só a inteligência do setor, mas também em contato com Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, com o governo federal, para monitorar a situação. A princípio, particularmente, eu não acredito nessa paralisação, não acredito que ela vai ter uma envergadura tão grande. Por que isso? Em 2018, como foi bem lembrado aqui pela Grace, a mobilização foi muito grande, por quê? Porque ela teve, primeiro, teve apoio de algumas transportadoras, teve um apoio muito forte do agro e teve apoio na época da classe política. Vários políticos apoiaram, inclusive o atual presidente Jair Bolsonaro. E a população acabou no primeiro momento apoiando. Quando a população começou a perceber que estava faltando produto, quando ela tentava abastecer e não encontrava combustível, seja ele diesel, etanol ou gasolina, ela começou a parar de dar apoio. Como ela chegou no supermercado e viu que também não tinha produtos. E quando o governo começou a tratar, naquela época, com os caminhoneiros e negociar a famosa tabela do frete, e os produtores rurais viram que os produtos mais afetados seriam justamente os de menor valor agregado, que são produtos primários, são produtos agrícolas, eles imediatamente retiraram o apoio. E o governo, naquele momento, ele vivia um problema político. O governo estava fraco politicamente por uma série de fatores. Não é o mesmo cenário atual. Então, acredito assim, primeiro, esse governo sempre procurou dialogar com os caminhoneiros, tanto é que a tabela do frete persiste até hoje. O ministro Tarcísio tem sido interlocutor com as categorias. Não são todas as categorias que estão aderindo, pelo menos no primeiro momento, a essa paralisação do dia 1º. Então, num primeiro momento, nós estamos um pouco tranquilos, mas logicamente acompanhando, observando. O próprio dia 1º mesmo, apesar de ser véspera de um feriado, nós iremos monitorar bem de perto a situação, analisar riscos. Nós já tivemos também alguns aprendizados com a greve de 2018. Então, hoje, vários setores já têm algumas medidas preventivas e acredito que pela experiência que o governo, que o executivo teve naquela situação, ele não vai deixar essa greve persistir. Se nós lembrarmos, no 7 de setembro havia uma ameaça semelhante de paralisação dos caminhoneiros. Então isso acabou sendo esvaziado e inclusive foi um dos conselhos que o ex-presidente Temer levou ao presidente Bolsonaro. Falou, olha, não deixe esse momento perdurar. Ele sabia o tanto que ele sofreu com o governo dele, seja de desgaste de popularidade, seja com o aumento da inflação e seja com a queda do PIB. Então ele que tinha essa experiência na carne, passou essa percepção e acho que todos esses outros agentes que eu citei, que hoje não apoiam mais essa paralisação, não estão apoiando justamente porque sentiram isso. E se fosse simplesmente, olha, aumentou o preço disso, aumentou o preço daquilo, eu tenho o direito de paralisar, aí diversas outras categorias, infelizmente, iriam estar fazendo o mesmo expediente. Mas em relação a setembro tem uma mudança radical de pauta aí, que lá se falava em fechamento supremo, de apoio ao presidente, agora está se tratando do dia a dia do caminhoneiro mesmo, que é o preço do diesel que está alto e não adianta hoje culpar governador que ninguém acredita. Não, eu não estou dizendo isso. A movimentação de 7 de setembro tinha várias pautas. Sim. Uma dessas era dos caminhoneiros e que foi esvaziada naquele momento por isso. Tudo bem, não se tem mais as demais pautas. Só que naquele momento o governo já tinha percebido, tanto é que ele esvaziou e depois teve essa conversa do presidente Temer. Então todo esse cenário não é novo. Quer dizer, todos nós sabemos, como a economista Grace comentou, todos nós sabemos o que ocorreu em 2018, desculpa. Então, assim, tentar repetir o filme e ver o problema, quer dizer, todos nós estamos nos preparando, indústria, com algumas alternativas, mas eu tenho certeza que sem o apoio da sociedade que foi dado em 2018, sem o apoio do agro, que foi muito forte em 2018, eu particularmente não acredito. Agora, concordo com ela, se isso ocorresse, seria um desastre e, infelizmente, hoje nós vivemos uma tempestade perfeita,
muito pior do que em 2018. O cenário de inflacionário, de Selic, de dólar, é muito pior do que o que nós tínhamos em 2018. Só que nós hoje temos um governo que, com todos os problemas que tem, ele tem mais apoio do que naquela época o governo Temer tinha. Mas aí tem um problema que é a questão do preço do diesel, que vai interferir no dia a dia do caminhoneiro e no frete. A gente não vislumbra uma solução para isso, ou tem solução para resolver o problema do preço do diesel? Não, infelizmente não, Marcelo. Assim, primeiro, o governo até anunciou um vale diesel. Então, isso para tentar... Quando o governo, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, ele isentou de impostos federais o diesel, nós vimos a resposta. O preço não deixou de aumentar. Porque hoje o preço do diesel, ele não está só ligado à alta carga tributária. Existe uma carga tributária alta em combustíveis, assim como tem energia e telecomunicações. São produtos escolhidos que são mais fáceis, principalmente pelos governos estaduais, de cobrarem. Então, é bobagem alguém pensar que se você for reduzir os impostos nos combustíveis, que eles não irão aumentar, por exemplo, em alimentos. Então, assim, vai ser preciso equilibrar isso. Por quê? Porque há um defeito, vamos dizer assim, na origem. O que tinha que estar sendo discutido primeiro? Primeiro, uma reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, diminuir custos. Segundo, o Pacto Federativo, a questão da redistribuição das verbas entre União, Estados e municípios. Feito isso, você pode discutir uma reforma tributária e, com isso, você tentar reduzir a carga de impostos. Mas vamos voltando aos combustíveis. O que está acontecendo com os combustíveis, como está ocorrendo com vários outros produtos? Está tendo uma menor oferta de combustíveis. No caso específico dos combustíveis fósseis, diesel e gasolina, a OPEP parou no início do ano de produzir, ela reduziu a produção. Então, ela reduziu a oferta. A demanda aumentou, porque a economia começou a ser retomada, com o avanço da vacinação, sobretudo. Então, você aumenta a oferta, aumenta a demanda e diminui a oferta, você acaba elevando o preço, e é o que ela tem feito. Hoje, o barril, que ano passado chegou a $20 e que chegou, inclusive, a ter movimento de venda com preço negativo, hoje ele está a $85 e, infelizmente, caminhando para 100. É muito mais fácil o barril chegar a 100 do que chegar a 70. O 85 a diferença seria a mesma, mas ele está em viés de alta. Em função do inverno que começa na Europa, você começa a precisar mais para calefação e tudo mais. Então esse é um problema. Infelizmente, no ano passado, o brasileiro não aproveitou o preço baixo do combustível em função do câmbio. Porque o câmbio no ano passado, o grande salto do câmbio foi no ano passado e não nesse ano. Nesse ano persiste ainda um câmbio alto, o real desvalorizado, mas a grande desvalorização ocorreu no ano passado. Então, infelizmente, nós estamos convivendo com isso. No caso do etanol, especificamente, qual que é o problema? Um problema de oferta também. Tivemos estiagem ano passado, estiagem esse ano, geadas, incêndios, etc. Temos menos produto. Então, não vai adiantar. O governo, e no caso do diesel, o Brasil importa 25% do nosso diesel, importa porque ele não tem capacidade de refino, ele importa mais de 15% da gasolina. Então, eu não vejo o cenário de você ter redução da commodity, petróleo, do diesel e da gasolina em função desse cenário. Deixa só para a gente fechar o bloco, nós estamos em cima, né, Dani? Rapidinho aqui, Grace, a Europa está chegando ao equivalente a 8,50, 8,60 gasolina. É uma referência que a gente tem para combustível. Mas tem essa referência, a gente está vislumbrando alguma solução para essa questão do diesel? Não, né? Eu acho difícil, porque o barril de petróleo, ele tem um componente internacional, ele está atrelado ao dólar. No preço não tem como, teria que ser em alguma ação política. Teria que ter alguma ação política, né? O governo criar algum sistema, algum fundo de estabilidade para poder conter, pelo menos no primeiro momento, essa volatilidade do dólar. Por exemplo, vamos furar o teto para salvar o diesel? Não. Furar o teto também não resolve, porque se existe o teto, ele tem que ser respeitado. Se não cabe no teto, não tem como mudar a regra. Então, para que ter a regra? Vamos cortar outras despesas, vamos fazer a reforma administrativa, vamos aprovar a reforma tributária que está empacada e não avança. E não furar o teto e deixar ali bilhões disponíveis para um ano eleitoral. No próximo bloco, vamos às ruas. Aguarde.